Foque. A lusofonia em foco. Peço-lhes para partilharem este programa, para colocarem gostos, para ouvirem até ao fim e, finalmente, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Hoje estou eu aqui, Henrique Prior, a entrevistar o nosso convidado de hoje, o médico Bruno Maia, e eu quero apresentar-vos, em primeiro lugar, o Dr. Bruno Maia, que é neurologista, formado aqui no Porto, no ICBAS, embora trabalhando em Lisboa atualmente, e foi já candidato a bastonário da Ordem dos Médicos. Portanto, é um profundo conhecedor dos problemas da saúde e, concretamente, dos problemas dos médicos. Boa tarde, Dr. Bruno Maia. Seja bem-vindo à Rádio Transforma. Boa tarde. Então, a primeira pergunta que eu inevitavelmente lhe faço é esta. Hoje os médicos estão a manifestar-se em frente a uma assembleia, a um evento da Organização Mundial de Saúde. Qual os motivos dessa manifestação? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo vosso convite para poder partilhar aqui algumas ideias. Nós hoje, o protesto de hoje é muito curioso, porque de facto a Organização Mundial de Saúde tem um documento que produziu aqui há poucos anos, em que fala sobre a crise do setor da saúde, obviamente orientado para os países ditos ocidentais, Norte América, Europa, Austrália, etc., em que eles claramente definem que há uma crise no setor da saúde que é transversal a todos estes países, nos quais nós nos podemos incluir, que é uma crise de recursos humanos. Ou seja, há, ao longo das últimas décadas, em todos estes países da OCDE, pode-se dizer assim, há uma crise de recursos humanos em que há, claramente, cada vez menos pessoas a abraçar a profissão da saúde, e a sustentar aquilo que é os alicerces e a base de um sistema e dos serviços de saúde que nós temos. E, portanto, este protesto é curioso, porque nós estamos em Portugal num momento em que a crise do Serviço Nacional de Saúde é precisamente esta, é uma crise, sobretudo, de recursos humanos. Eu acho que nós tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, um problema de orçamento, sim tivemos, porque o Serviço Nacional de Saúde foi sempre suborçamentado, isto é, os vários governos decidiram dispor menos orçamento que aquilo que o SNS de facto precisava. Isso criou uma série de constrangimentos ao nível do desenvolvimento do próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas apesar disso, a força de trabalho que estava no Serviço Nacional de Saúde, os profissionais de saúde do nosso SNS, conseguiram ir mantendo mais ou menos estável o funcionamento do SNS, apesar da crise da suborçamentação. E eu acho que aquilo que tem acontecido nos últimos anos é um agudizar precisamente da crise dos recursos humanos, que é enxertada em cima daquilo que são anos e anos de suborçamentação. E o que é a crise de recursos humanos? É que cada vez temos menos disponível profissionais de saúde para trabalhar no SNS. Isto pode parecer repetitivo. E porquê é que temos? Porque eles tomam duas opções. Uma, não se vinculando ao Serviço Nacional de Saúde, eles vão ou para o privado ou imigram. Porquê é que isso sucede? Nós temos dois... A primeira coisa, e é mais fácil de perceber que se nós olharmos para os dados concretos e objetivos que temos ao dispor de nós, é olhar para aquilo que é a perda de poder de compra dos profissionais de saúde entre 2009 e 2019, portanto, até o ano antes da pandemia. E aquilo que nós sabemos é que, por exemplo, os médicos tiveram uma quebra de poder de compra de 18%. Ou seja, tiveram uma quebra muito acentuada durante a crise e a vinda da Troika, mas depois não houve uma recuperação. Não houve uma recuperação efetiva desse poder de compra. E o mesmo se aplica aos restantes profissionais de saúde. Quando falamos dos enfermeiros, estamos a falar de uma perda de 12%, de técnicos também à volta dos 11%, e até os administrativos e os auxiliares, as pessoas que têm salários mais baixos no Serviço Nacional de Saúde, também tiveram uma perda de poder de compra. Portanto, há efetivamente uma perda
dos profissionais. E esta é a resposta mais fácil. Mas não é a única resposta que nós temos. Porque, sim, até de porque facto, o governo, nós temos... desculpe, o governo argumenta que o orçamento para 2023 é o maior de sempre, de longe o maior de sempre, de 14.800 e tal milhões de euros. Portanto, mais 1.000 e cerca de 800 milhões de euros do que em 2015. Sim, Então, isso é verdade. Sim, isso é verdade, ou seja, há mais dinheiro disponível para o Serviço Nacional de Saúde. Só que esse dinheiro, a forma como está orçamentado, não está direcionado para resolver os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez, são recursos humanos. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o governo diz que tem mais 25 mil profissionais de saúde desde 2015, desde que chegou ao governo. E é verdade, e há agora não sei dizer exatamente, mas haverá mais 3, 4, 5 mil médicos no Serviço Nacional de Saúde do que havia na altura. O grande problema é que a contratação destes profissionais é feita num cenário de perda de salário objetivo, e isso estimulou, de certa forma, que se multiplicasse ou que aumentasse, pelo menos, aquilo que é o pluriemprego. Ou seja, nós temos mais profissionais e depois, quando vamos ver aquilo que eles definem como produtividade, enfim, que é muito discutível, quando vamos ver a produtividade, ela está mais baixa. E isto tem um motivo, que é precisamente porque, para além de uma parte importante dos profissionais ter saído para o estrangeiro ou ter ido para o privado, e esse movimento é muito notório e muito acentuado, os que ficaram são geralmente mais novos e mais facilmente procuram o pluriemprego porque os salários são baixos e, portanto, precisam de completar o salário que têm com atividade no privado ou até atividade em outros hospitais públicos sob o regime de tarefeiro. E, portanto, apesar de termos mais profissionais e até mais médicos, eles estão menos disponíveis, com os contratos que lhes fazem, ficam menos disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a crise agrava-se. Temos mais profissionais, mas menos produtividade, digamos então, assim. Não gosto deste termo. para onde é que vai o dinheiro? Se houve maior investimento, como é reconhecido, para onde é que vai o dinheiro? Isto é, o Estado estará a financiar o setor privado? Isso é claro, isso não é sequer... Em quê? Em quê? É factual. O dinheiro está a ir, sobretudo, para, em primeiro lugar, para as convenções diretas que o Estado faz com os privados. Elas têm aumentado. Há um ano que baixa, mas mete-se a pandemia no meio, e, portanto, acho que isso é relevante. Essas convenções têm aumentado. O que é que são estas convenções? O SNS não é capaz de fornecer determinado serviço, portanto, tem de ir buscá-lo ao privado, e o Estado paga. E essas convenções têm vindo a aumentar, estão na volta dos 500, 600 milhões de euros por ano. Depois, o que é que tem aumentado também no SNS? Tem aumentado os tarefeiros, portanto, os gastos com tarefeiros. O que é que são os tarefeiros? São médicos que não estão no quadro do hospital ou do centro de saúde e que, porque há falhas nas escalas dos hospitais ou dos centros de saúde, são contratados ao dia ou à hora, etc. Portanto, não têm qualquer vínculo com aquela instituição. Essa despesa também tem vindo a aumentar. Também tem vindo a aumentar os gastos com as horas extraordinárias, o que é contraproducente, ou seja, apesar de os médicos do SNS fazerem mais, os médicos e os enfermeiros fazerem mais horas extraordinárias no SNS, a verdade é que o que a gente está a assistir é que o aumento do número de horas extraordinárias está a corresponder a um aumento dos próprios profissionais. Porque quanto mais profissionais saem, isto é óbvio, quanto mais profissionais saem, os que ficam têm mais trabalho para dividir entre eles. E, portanto, a sobrecarga é cada vez maior. Portanto, todos estes gastos não são gastos que são aplicados em melhorar as carreiras dos profissionais, em contratar novos profissionais com contratos adequados àquela instituição, em promover regimes como, por exemplo, a dedicação exclusiva, que era uma forma de evitar o pluriemprego e valorizar os próprios profissionais. Está a ser gasto em várias coisas que acabam, uma parte importante, por ir para o setor privado, em termos de investimento, as convenções diretas, por exemplo, mas depois há muitas mais formas E as parcerias indiretas público-privadas. As células de parcerias público-privadas que os privados dizem que são mais eficientes e permitem ao Estado gastar menos dinheiro do que nos hospitais públicos pelos mesmos serviços. Por acaso é curioso, porque os privados são menos insistentes nas parcerias público-privadas do que a direita. E isto é bastante curioso. Quem defende com unhas e dentes as PPPs na saúde
é direita, são os partidos de direita. Os próprios privados não quiseram renovar os contratos de parceria, não é? Isto tem sido vendido como foi a Marta Temido, a ministra, que quis acabar por preconceito ideológico com as PPPs, mas, na verdade, o governo, o Ministério da Marta Temido, fez uma proposta aos grupos privados que não aceitaram. Disseram que era abaixo daquilo que eles queriam receber ou que achavam justo do ponto de vista deles. Portanto, quando a direita fala em preconceito ideológico é muito curioso, porque, de facto, o discurso deles é que é puramente ideológico, porque, factualmente, aquilo que aconteceu é que havia uma falta de interesse dos privados em continuar, pelo menos continuar com os valores que o Estado lhes oferecia, e de facto aquilo acabou por cair. Agora, as parcerias público-privadas não podem ser analisadas única e exclusivamente do ponto financeiro daquela instituição. O que é que eu quero dizer com isto? Um hospital em parceria público-privada, como Braga, por exemplo, pode poupar dinheiro, de facto, por comparação com uma unidade do Estado ou do setor empresarial do Estado, como os restantes hospitais. Pode poupar dinheiro em si, mas a gente tem de ver onde é que está a poupar esse dinheiro. Aquilo que nós sabemos, por exemplo, de Braga, é que o Grupo Mel, enquanto administrou o Hospital de Braga, foi multado 4 vezes pela ARS do Norte por ter enviado doentes para hospitais do Porto. E foram multados, pagaram 8 milhões de euros, portanto foram multas muito avultadas. O que é que isto significava? Significava que eles recebiam doentes complexos na PPP de Braga, que são caros, são doentes complicados, complexos e caros, e que os reencaminhavam para o Hospital de São João no Porto. Ou seja, eles poupavam dinheiro desse tratamento complicado ou complexo e caro e transferiam essa despesa para os outros hospitais do Estado. Portanto, dessa forma é fácil poupar no Hospital de Braga em PPP, só que, na verdade, o Estado não está a poupar. Está a gastar mais, está simplesmente a transferir esse dinheiro para um outro hospital público. Isto aconteceu, por exemplo, no Hospital de Braga. Depois houve muitas outras formas de manipulação daquilo que era o contrato que o Estado fazia com os privados, que, por um lado, o contrato era fraco, do ponto de vista do privado assegurar condições do público assegurar condições que o privado tinha de oferecer. Por exemplo, o relatório de contas. Há um relatório de contas há um 2009 e outro 2016 em relação ao Hospital de Braga, que dizia que, de facto, o Estado poupou dinheiro com a PPP de Braga por comparação com os hospitais do SNS. Mas a direita só leu esta parte do relatório, que é curioso. Há uma parte do relatório que diz claramente que o contrato que foi estabelecido com o Grupo Melo, com a CUF, para aquele hospital, subestimou o número, a população doente do Distrito de Braga de servir. Ou seja, e ficou 26% abaixo. Ou seja, o Estado pagou um conjunto doenças, serviços àquela unidade privada, mas foram necessários, e já era previsto que fossem necessários 26% mais cuidados e de serviços. E, portanto, o Hospital de Braga aquilo que fez foi fazer aquilo que estava contratado. Obviamente, fez o pacote que o Estado lhe pagou e depois o resto dos serviços não fez. Portanto, o Tribunal de Contas também diz isso. Ou seja, se o Hospital de Braga tivesse sido público, esses 26% a mais de cuidados e de doentes teriam sido vistos no Hospital de Braga e, portanto, também teriam ficado mais caros. Como era parceria público-privada, não foram vistos no Hospital de Braga, foram simplesmente encaminhados para outros sítios e o Hospital de Braga poupou. Portanto, a poupança da PPP tem de ser é difícil de explicar, mas tem de ser muito bem explicada. Mas não é só, a questão não é só aquilo que eu digo, não é só os números e as multas da ARS e os esquemas para transferir doentes, também é a experiência internacional, porque na verdade nós já tínhamos tido nos anos 90, no Reino Unido, parcerias público-privadas entre o NHS, o SNS britânico e grupos privados, e quer dizer, todos eles desistiram desse projeto. E foram os próprios, mais uma vez, foram os próprios grupos privados britânicos que não quiseram continuar aquela parceria porque não lhes era rentável. Portanto, já afinal de contas, em comparação com o setor público, com os hospitais empresariais públicos, pois, afinal de contas, não eram assim tão eficientes como isso. Eram eficientes eles, ou seja, isoladamente aquele hospital até podia ser eficiente a poupar uns milhões de euros. Só que essa poupança era encargo para o Estado, na mesma. Ou seja, nós, Estado, nós público, nós contribuintes, não poupamos dinheiro por aquilo. Eles poupavam porque não prestavam serviços. Sim, ou que transferiam doentes, exatamente. Pois, ou então tinham contratos de trabalho muito... Era outra situação, tinham contratos de trabalho
com condições inferiores ao público, não é? Para determinadas categorias profissionais. Obviamente isso também permite poupar dinheiro, é evidente, mas quer dizer, nós não queremos isso, não queremos que os hospitais passem a pagar menos e a ter contratos piores com os seus profissionais de saúde. Não é? Portanto, se as pessoas ficam mais pobres também, é encargos para o Estado que nós estamos a falar, no fundo. Pois. É, e, o atual governo do Partido Socialista diz que está a investir muito no Serviço Nacional de Saúde. Isso é verdade? Ou há cada vez mais um apoio aos privados, no sentido de cada vez mais os privados tomarem conta da saúde em Portugal? Não, sim, eu acho que as duas coisas são verdade. Ou seja, há algum investimento que tem sido feito, é fraco, é muito fraco por comparação aos restantes países da União Europeia. O investimento é fraco, mas há algum investimento que tem sido feito, mas não tem sido pensado. Por exemplo, estão-se a construir alguns novos hospitais. O Hospital de Évora, por exemplo, já está ao alto. É o grande hospital central do Alentejo. Vai ter, em termos de instalações, em termos de infraestrutura, vai ter um tamanho adequado, vai ser um bom hospital. Mas há uma crise brutal no Alentejo de profissionais de saúde. E, portanto, Évora está a correr o risco de ter um hospital bonito que depois não funciona por falta de recursos profissionais. Isso é um bocadinho por todo o país. Nós temos, por exemplo, blocos operatórios, não tanto aí no norte, mas sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nós temos dezenas e dezenas e dezenas de blocos operatórios. Alguns deles foram renovados, têm bons equipamentos, mas não funcionam depois da meio-dia ou da 1 da tarde, porque não têm profissionais. Porque os contratos que fazem aos anestesistas, por exemplo, não só não contemplam anestesistas suficientes, como não contemplam horas de trabalho e salário suficientes para eles poderem trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite e, portanto, rentabilizarem esses blocos operatórios. E isso é a história de quase todos os hospitais aqui na região do Sul. Depois há uma diferença regional muito grande, não é? Nós sabemos isso. Na região norte, assim, a população está praticamente coberta em termos de médicos de família, e no sul do país há uma escassez gigantesca e brutal. E, portanto, há umas assimetrias que acabam depois por se refletir naquilo que é o privado. E isso é que é curioso, porque se nós vamos ver aquilo que são as instalações privadas de saúde em Portugal, 54% estão na região da Grande Lisboa. Ou seja, e nós não temos 54% de população na região da Grande Lisboa. Ou seja, há de facto muito mais privados na região da Grande Lisboa, também há no Porto, isso também se nota, há mais privados em relação à população que têm no Porto do que no resto do Norte, mas há sobretudo uma grande concentração em Lisboa e também no Algarve, de privados. E isso acontece precisamente nos locais onde o Serviço Nacional de Saúde claudica mais, onde há mais falta de médicos de família e onde as listas de espera são maiores. Isso acontece em Lisboa, acontece no Algarve. Portanto, isto não é inocente, isto é um motivo evidente, não é? Que é o privado procura ocupar espaço de mercado onde o SNS está pior. Portanto, onde se investir menos no SNS, onde há mais problemas de carências no SNS, é onde aparece o privado. Isto é natural, porque nós não podemos nem teremos nunca, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, um sistema privado e um sistema público, ambos completos e oferecerem exatamente os mesmos serviços. Isso é utópico e não existe. Portanto, o privado cresce onde falha o SNS, sobretudo. Onde há listas de espera, onde há falta de médicos e outros profissionais de saúde. Portanto, olhando para os números, é muito fácil perceber onde se distribui o serviço privado e onde é que há os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é evidente que as coisas estão a crescer no privado ao longo das últimas décadas. O número de partos, o número de cirurgias, o número de consultas de especialidade, os próprios exames de complementares de diagnóstico, quando nós olhamos, há múltiplos exames complementares de diagnóstico. E quando nós descobrimos que são, por exemplo, os exames, as endoscopias, ou as colonoscopias, as coisas que mais cresceram nas últimas décadas nos privados, é porque nós sabemos que há uma crise a nível destes exames no público. Sabemos que é cada vez mais complexo fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia no público. E o privado explodiu. E em alguns destes setores... Cada vez mais elas são necessárias porque a população está a envelhecer e as colonoscopias e as endoscopias são cada vez mais frequentes, não é? E não é só isso, A esperança de vida está a aumentar também.
nós cada vez temos mais necessidade de uma série de serviços médicos, mas uma das coisas que é importante também ter atenção no privado é onde é que o privado cresce. Ou seja, é só naquilo que é verdadeiramente rentável, não é? A fazer exames complementares de diagnóstico como estes, taques, ressonâncias, endoscopias, etc., e a fazer consultas de algumas especialidades, neurocirurgias, cirurgia plástica, etc., e cirurgias programadas, sobretudo. É aqui que o privado tem crescido, e não é por acaso, é porque há depois todo um conjunto de outros cuidados que são altamente dispendiosos e dificilmente rentáveis. Se eu tiver um AVC hoje, agora, em qualquer parte de Portugal, eu vou para um hospital público. Não há escolha. Eu tenho de ir para um hospital público tratar o meu AVC porque o privado simplesmente não tem uma rede montada, nem quer ter essa rede montada. Porque hoje em dia os tratamentos de AVC são altamente dispendiosos e caros. E dificilmente um seguro de saúde cobrirá este tipo de tratamentos. Se eu tiver um acidente de carro e for um politraumatizado grave, eu vou para um hospital público. E um politraumatizado grave é um doente muito caro. Fica muito caro ao hospital público pagar os serviços que lhes têm de prestar. Portanto, o privado também selecionou aquilo que quer, ou seja, aquilo que lhe é rentável. E não vai entrar nas áreas mais difíceis, estas que eu falei, infartos de miocárdio, etc. Não vai entrar nestas áreas mais difíceis enquanto o Estado não assegurar que lhe paga, porque os seguros não são fiáveis para financiar estes serviços. Portanto, ou o Estado começa a pagar estes serviços caros ao privado e o privado passa a tê-los, ou o privado não vai investir e não os vai ter. Portanto, a aposta dos privados é seguramente estão a esperar que falhe a rede nacional de vias verdes do AVC, por exemplo, para poderem apresentar uma proposta ao Estado. E então aí são ressarcidos e passam a integrar o sistema das redes nacionais de via verde AVC. O mesmo para os acidentes, os politraumatizados, etc. Seguramente vão crescer a partir do momento em que falhar no SNS a resposta e eles puderem ser pagos pelo Estado. Porque a garantia de financiamento pelo Estado é sempre muito mais segura do que por um seguro de saúde que tem taxas de cobertura, plafons, etc., muito diferentes. Portanto, é evidente que o privado só cresce onde faz... É um excelente negócio também os seguros de saúde. O negócio da saúde não são apenas os hospitais, mas são os seguros de saúde. Claro. E aí entram multinacionais, aí entram interesses muito diversos. E há uma grande pressão desses interesses no sentido de que os privados tenham um papel cada vez maior no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, daí a existência que não se chame Serviço Nacional de Saúde, mas Sistema Nacional de Saúde. Que interesse é esse? Sim. É um interesse muito simples, é da parte de quem nos tem governado, não vou dizer do Estado, porque é só quem tem estado no Poder Executivo do Estado tem tido esta vontade. Quem nos tem governado tem apostado sempre tem uma ideia de que é mau, e isto também tem muito a ver com o facto de nós estarmos na União Europeia e com aquilo que são diretivas e pressões da União Europeia, tem apostado em ter menos funcionários públicos, por exemplo, tem apostado em ter cada vez menos contratos de duração indeterminada para os trabalhadores do Estado e, portanto, tudo isto é visto por este governo e pelos anteriores como apostas erradas. Ou seja, nós não queremos contratar mais profissionais de saúde e os que contratamos a mais são todos em contratos individuais de trabalho. Portanto, toda a minha geração de médicos, e eu já tenho 41 anos, toda a minha geração de médicos e os que venham a seguir, temos todos contratos individuais de trabalho. Nenhum de nós é funcionário público. Ou seja, e por esta razão é que criaram... Aquela segurança que o ser funcionário público dava antigamente, agora já não existe. Não, nós não temos. E pior, porque ter um contrato individual de trabalho significa que nós podemos ficar com o mesmo salário sempre. Por exemplo, eu sou especialista desde 2013, já fiz 10 anos de especialista e o meu ordenado é igual a 10 anos atrás. É o mesmo, exatamente. Enquanto que a carreira da função pública permitia que houvesse 3 em 3 anos uma atualização do salário se nós tivéssemos uma avaliação positiva. Isso para nós está-nos vedado. Especialmente aos médicos, é possível evoluir uma vez ao longo da carreira para assistente graduado, porque houve uma grande negociação por parte dos sindicatos médicos, mas no caso dos enfermeiros, por exemplo, é possível que um enfermeiro hoje em dia entre
aos 23 anos para o hospital com contrato individual de trabalho e fica com o mesmo salário até aos 65, quando se vai reformar. É esta a perspectiva neste momento do enfermeiro e de muitos outros profissionais de saúde. E, portanto, há aqui, de facto, uma visão sobre os recursos humanos e o trabalho que, no meu entender, está errada e que é a causa de muitos ou da maior parte dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E da parte dos privados, é muito fácil perceber que aquilo que tem sido os investimentos que eles têm feito ao longo dos últimos anos, até um bocadinho, já tentando até descentralizar aquilo que era a concentração na Grande Lisboa dos privados, já nessa tentativa de o fazer, é eles conhecerem precisamente as falhas ou as escolhas políticas que têm levado às falhas no SNS e saberem que isto é um investimento seguro, porque não prevêem que haja uma mudança nas escolhas políticas que têm sido feitas. É curioso que a maior e mais profunda proposta de reforma do Serviço Nacional de Saúde partiu do fundador do Serviço Nacional de Saúde e de um deputado, um ex-dirigente também, infelizmente já falecido, João Semedo. O projeto, ou a proposta António Arnaud, criador do Serviço Nacional de Saúde, João Semedo, médico empenhado no Serviço Nacional de Saúde, o que é que traria de novo para o Serviço Nacional de Saúde? A ideia do João Semedo e do António Arnaud foi, em primeiro lugar, revogar aquilo que era a lei de bases da saúde que nós tínhamos, que tinha sido aprovada em 1990. Só um contexto histórico. Em 1990, a lei de bases foi aprovada pelo governo do Cavaco Silva. E essa lei de bases era um ataque àquilo que era o Serviço Nacional de Saúde, que tinha sido criado 10 anos antes. E o que é que ela dizia? Dizia que o Estado devia ser responsável por dinamizar seguros privados de saúde, que o Serviço Nacional de Saúde devia funcionar em competição com o privado e não em complementaridade, que o Estado devia promover a mobilidade de profissionais de saúde entre o setor público e o setor privado. Dizia uma série de coisas que era contraditório com o diploma que aprovou o SNS em 79. E nós vivíamos sob essa lei de bases da saúde desde 1990, e portanto eles tinham a perfeita noção, tanto o Arnaud como o Semedo, que esta lei tinha de mudar, e portanto fizeram um projeto, e esse projeto acabou por ser aprovado em 2019. E este novo projeto desmonta estas coisas todas, não é? Desmonta a responsabilidade do Estado em dinamizar o setor privado, que acho que é absolutamente ridículo e até é contrário à lei do SNS. Portanto, eles tinham essa primeiro objetivo. E o segundo objetivo, acho que para os dois era bastante claro. Com aquilo que eles escreveram na proposta da Lei de Bases, eles queriam que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde fosse o centro do sistema de saúde em Portugal. Eles não propuseram de forma nenhuma qualquer medida específica contra o privado, simplesmente disseram que o privado seria supletivo, seria complementar, para ajudar o Serviço Nacional de Saúde nas falhas que o Serviço Nacional de Saúde tivesse, e o privado, aliás, como é ou deveria ser em qualquer outro setor, o privado tem liberdade económica para investir e para fazer o negócio como outro setor qualquer. Eu recordo, por exemplo, uma das coisas que o António Arnaud dizia quando dizia duas coisas, o António Arnaud. A primeira era pedir ao Costa, eu fiz este pedido que me ficou gravado na memória, foi dizer ao Costa, ao nosso primeiro-ministro, ao Costa, salva lá o SNS. Portanto, ele em 2018, 2019 tinha a perfeita noção de que havia uma crise no Serviço Nacional de Saúde grave, e depois disse uma segunda coisa, que ele não era, o António Arnaud não era profissional de saúde, ele era advogado, mas ele disse, e essas declarações estão gravadas, que tinha a perfeita noção que a crise do Serviço Nacional de Saúde era a crise dos seus profissionais e que ele achava que uma das medidas mais importantes era a exclusividade dos profissionais de saúde. Ora, a exclusividade dos profissionais de saúde foi terminada, digamos assim, em 2009, pelo próprio Partido Socialista, por um governo do Partido Socialista, e desde então não há mais exclusividade. E essa opção não está disponível para os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eles próprios, António Arnaud e João Semedo, tinham esta ideia de Serviço Nacional de Saúde ao centro, o privado é subletivo e faz as suas coisas em liberdade, mas é preciso investir no Serviço Nacional de Saúde para garantir cuidados de saúde igualitários a toda a população. Acho que isso não há dúvidas nenhumas. E particularmente investir quer na formação, quer depois na manutenção no setor público dos profissionais da saúde.
particularmente dos médicos e dos enfermeiros, mas também dos farmacêuticos, até que agora se manifestam que já há imensos anos que não vêm os seus vencimentos aumentados, não é? O que, neste contexto de inflação que nós estamos a viver, é terrível. Sim. Pronto, tens esperança que haja uma mudança positiva no Serviço Nacional de Saúde e que as propostas de António Arnaud e João Semedo venham a ser implementadas no nosso país? Eu não diria esperança, mas há uma coisa que eu sei e que ainda hoje é verdade. A maioria da população portuguesa quer um serviço público de saúde. Está a ser enganada pela direita política, sobretudo o PSD mudou de posição ao longo destes últimos anos, e passou a ter o discurso da iniciativa liberal, dos liberais, enfim, que não interessa se é público ou se é privado, mas eu acho que a maioria da população portuguesa quer um serviço público de saúde e quer um Serviço Nacional de Saúde reforçado e que responda às suas necessidades. Acho que isto é maioritário, inclusivamente na direita popular. E, portanto, aquilo em que eu acredito é que é possível quem defende isso, nós, que estamos na linha da frente a tentar defender o Serviço Nacional de Saúde, nós temos de ser inteligentes para cavalgar, quer dizer, para aproveitar este sentimento geral da população de que o melhor que nós podemos ter é um SNS universal e de qualidade e acessível a toda a gente. Porque, de facto, o discurso da direita é um discurso derrotista. É dizer, isto está cada vez pior e, portanto, mais vale entregar aos privados do que as pessoas ficarem sem... Pois, e as pessoas não são esclarecidas que a predominância do setor privado, aquilo que poderá fazer é como nos Estados Unidos, as pessoas morrerem à porta dos hospitais por não terem dinheiro para ser assistidos, ou porque o seguro de saúde termina o seu plafond e elas não têm mais dinheiro e então são enviadas para casa onde moram. Eu acho que as pessoas têm alguma noção de que isso é verdade, ou seja, têm conhecimento disso. O problema é que isto é o que a direita diz e tem ressonância nas pessoas. Então, mas vocês agora já não têm acesso, porque porque estão numa lista de espera e não têm médico de família. Vocês agora já não têm acesso, pelo menos que o privado podiam ter algum acesso. Eu acho que é importante nós fazermos é dizermos assim, nem uma coisa nem outra. Nós não queremos a situação atual em que estamos, em que as pessoas de facto veem o acesso prejudicado, estão numa lista de espera e não têm acesso a médico de família. Essa situação tem de ser mudada imediatamente, mas também não queremos uma alternativa mais fraquinha ou uma alternativa coxa de mandar algumas pessoas para o privado para depois acabar o plafond e terem só direito a metade do tratamento. Nós queremos aquilo a que temos direito, que é aquilo que está na Constituição da República Portuguesa, aquilo que é provavelmente a melhor experiência de serviço público que Portugal já teve desde o 25 de Abril, que é um Serviço Nacional de Saúde a funcionar e acessível a toda a gente, bem dotado em termos de recursos profissionais e bem dotado em termos de orçamento. É reconhecido como muito eficiente comparado até com outros serviços nacionais, claro. Com outros serviços, nomeadamente com o Serviço Nacional de Saúde inglês. Porque nós sempre tivemos bons indicadores de saúde e pagámos pior aos profissionais, não é? Do que esses outros países. E, portanto, foi sempre muito mais eficiente desse ponto de vista. Agora, de facto, nós queremos um Serviço Nacional de Saúde e é possível tê-lo se aquele que é o orçamento, o investimento que tem sido feito ao longo dos últimos anos for bem direcionado. Foi direcionado a pensar nos recursos humanos, nos profissionais que nós temos, porque é o centro da crise do SNS neste momento. A pensar nas pessoas e pensar nas pessoas, nos doentes, é pensar também naqueles que auxiliam os doentes, nos médicos, nos enfermeiros, em todo o pessoal do Serviço Nacional de Saúde, não é verdade? Claro, porque nós não queremos, eu não quero, apesar de ser profissional de saúde, se eu for utente, eu não quero ser tratado por um médico ou um enfermeiro que trabalharam naquela semana 90 horas. Não quero. É um risco enorme para o doente. Um risco para a saúde dos utentes. Isto tem de ser dito. É um risco para a saúde dos utentes. O facto de nós estarmos todos a trabalhar 90 horas por semana. Isto não faz sentido. Isto é uma violência para nós, mas para além disso, é um risco para as pessoas que nós tratamos. E é isso que a gente tem de deixar bem vincado. Nós queremos profissionais que não estejam a ser explorados do ponto de vista das horas, mas também que tenham carreiras, que tenham acesso a carreiras no Serviço Nacional de Saúde,
para serem bons, porque a carreira é aquilo que nos permite a nós desenvolver, ter formação ao longo da vida, ter uma estrutura hierárquica técnica com responsabilidades, que nos permita responsabilizar-nos uns aos outros e trabalhar em equipa. Aquilo que nós temos com uma enchente de tarefeiros e uma falta de profissionais nos serviços públicos de saúde é equipas desestruturadas, equipas que não têm hierarquia ou que têm uma hierarquia fragilizada, e tudo isso repercute-se já naquilo que é a qualidade dos cuidados que nós oferecemos e, portanto, na saúde das próprias pessoas. Muito obrigado, nós estamos a chegar ao fim. Foi excelente tê-lo ouvido. Certamente que haverá outros momentos em que poderemos falar também do Serviço Nacional de Saúde, aprofundar até aspectos particulares das questões relativas ao Serviço Nacional de Saúde, e certamente numa entrevista posterior teremos muito gosto em o ter aqui na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Muito obrigado, Dr. Bruno Maia, e até uma próxima entrevista aqui na Rádio Transforma. Obrigado eu pelo vosso convite. Obrigado.